bem-vindos ao canal. Vamos hoje resolver exercícios da OBMAP e o primeiro exercício ele nos diz que João, Maria, José e Carla estavam brincando com um jogo de tabuleiro que dura 4 rodadas e anotar as pontuações de cada uma na tabela 3. Vence o jogo quem após a soma das 4 rodadas fizer menos pontos. Determine qual a ordem crescente dos resultados e qual a colocação de cada participante no final do jogo. Então, vamos fazer junto esse exercício. Eu peço que você pegue seu papel e sua caneta, que a nossa aula já vai começar. Bem, pessoal, vamos começar então a resolver este exercício que foi lido para vocês aí no início do vídeo, no qual fala aí de 4 amigos que jogavam um jogo de tabuleiro e vencia quem fazia menos pontos, certo? Então, aqui a gente tem uma operação com os números dos inteiros, onde eu tenho números positivos e números negativos, e a gente vai começar a resolver para poder responder as duas questões que eles nos pedem, que é ver o quê? Qual que é a ordem crescente desses resultados e qual foi a colocação de cada participante no final do jogo. Então, eu tenho aqui que o João, na primeira rodada, ele fez 6 pontos, na segunda rodada ele fez menos 4 pontos, na terceira rodada ele fez menos 1 e na quarta rodada ele fez menos 2 pontos, tá certo? A Maria, a mesma coisa, na primeira rodada menos 3 pontos, na segunda rodada menos 3, na terceira rodada, menos 2 e na quarta rodada, 1 ponto. E o José e a Carla, a leitura segue da mesma forma que eu fiz. Então, a gente vai verificar agora, a gente vai somar para ver qual é o total de pontos que cada um fez, tá certo? Então, vamos começar lá, né? Deixa eu pegar uma outra folha. Vamos começar com o João. Então, a gente tem que o João, na primeira rodada, ele fez o quê? 6 pontos, depois, mais menos 4 pontos, depois mais menos 1 ponto e mais menos 2 pontos. Aqui eu vou realizar a regra de sinais, então, mais vezes menos, eu tenho menos, então aqui vai ficar 6, menos 4, menos 1, menos 2, tá ok? E agora eu vou fazer a soma normal. Eu tenho aqui os números negativos, então primeiro eu somo e conservo o sinal. Então, eu tenho 6 menos 4 mais 1 são 5, 5 mais 2 são 7. Então, eu tenho 6 menos 7 é igual a menos 1. Então, o total de pontos que o João fez ali no jogo foi de menos 1 ponto. Agora, vamos lá fazer o da Maria, tá certo? Então, lá, a Maria fez. Deixa eu colocar aqui, e aí eu vou lendo ali e vou colocando para vocês aqui. Então, a Maria, eu tenho lá menos 3 pontos, mais menos 3 pontos, mais menos 2 pontos, mais 1 ponto, tá certo? Ó, Maria lá, acabei de falar. Menos 3 com menos 3, menos 2 e 1. Então, tá aqui o da Maria, certo? Então, mais uma vez aqui eu faço a regra de sinais, então eu vou ter menos 3 com menos 3, menos 2, mais 1. Já vou fazer a soma direto aqui, então, 3 com 3 são 6 e 6 mais 2, eu tenho 8, só que eu tenho 8 negativo, né? Então, eu tenho menos 8 mais 1 e o resultado disso vai ser menos 7. Então, já fiz aqui o cálculo do João e da Maria, tá bom? Então, já vou colocar aqui os resultados. O João foi menos 1, a Maria, menos 7. Agora, vamos calcular aqui o resultado do José e da Carla, certo? Deixa eu pegar uma outra folha. Então, vamos lá. O José. Opa. O José eu tenho menos 2 pontos, depois eu tenho mais, menos 8 pontos, certo? Depois eu tenho lá menos 4 pontos, eu tenho mais 5 pontos. Então, fazendo aqui a regra de sinais, eu tenho menos 2 com menos 8 com menos 4 mais 5, tá certo? Então, ó, aqui é menos 8, tá? Que parece mais, mas eu já corrigi, é menos. Então, vamos lá. Então, vai ser, vamos fazer a soma aqui também. 2 com 8 são 10 e 10 com 4, 14. Então, eu tenho menos 14 mais 5. E menos 14 mais 5 eu tenho quanto? Menos 9. Tá ok? E para finalizar, agora eu tenho a Carla. Então, a Carla eu vou ter lá. Deixa eu marcar.
eu tenho 5 pontos na primeira rodada, depois ela perde 10 pontos, certo? Depois eu tenho mais 6 pontos e depois ela perde menos 4 pontos. Então, eu vou ter 5 menos 10 mais 6 com menos 4, tá? Se eu fizer aqui os que são positivos e os que são negativos, eu acho que fica mais fácil. Então, se eu faço aqui 5 mais 6, eu tenho 11, certo? E menos 10 com menos 4, eu tenho menos 14. E 11 menos 14, eu tenho menos 3, tá ok? Então, vamos preencher a nossa tabela. O José, ele fez lá, então, menos 9 pontos e a Carla, menos 3 pontos. Então, menos 9 e menos 3. Então, agora, com o exercício já feito, né, com o total de pontos que cada um já realizou, o exercício pede lá na letra A que a gente coloque em ordem crescente esses resultados. E aí, a gente precisa lembrar que o quê? Com os números negativos, que é o caso que nós temos aqui nessa tabela, quanto maior o número, menor ele é. Então, para eu realizar na ordem crescente, eu preciso olhar do maior, vamos dizer assim, para o menor, mas em relação a números negativos, tá certo? Para que você não confunda aí na hora de colocar na ordem. Então, a resposta da nossa letra A seria o quê, né? Menos 9, tá certo? Que é o quê? Opa, deixa eu melhorar aqui. Que é menor do que menos 7, certo? Que é menor do que menos 3, que é menor de menos 1. Então, essa é a ordem, o quê? Crescente desses números, tá ok? Quanto maior o número, né, sendo negativo, menor ele é, certo? Lembra, ele tá mais longe do zero, né? Para começar a crescer, se eu for trabalhar lá até em questão de uma reta numérica ou se eu for associar essa numeração, tá ok? E na letra B, ele pede o quê? Para a gente fazer qual é a colocação de cada participante no final do jogo. Então, a gente vai colocar lá, né? O primeiro colocado, o segundo, o terceiro e o quarto colocado. Então, se eu analisar aqui, quem foi o primeiro colocado no caso, né? Lembra que ele faz assim, ganha quem tiver menos pontos. Essa é a pergunta do exercício. Então, o primeiro colocado no caso vai ser quem? O José, certo? Porque, ó, ele fez menos 9 pontos. Então, ele foi ali o que fez menos pontos. Então, eu tenho lá, em primeiro lugar, eu tenho o José. E depois, em segundo colocado, o que eu tenho? A Maria, certo? Porque a Maria fez menos 7 pontos. Então, eu tenho lá a Maria. E em terceiro lugar, quem eu vou ter? A Carla, certo? Porque a Carla fez menos 3 pontos. E por último, quem fez? Quem é, né? O João. Certo? Porque ele é o que tem a maior pontuação ali, vamos dizer assim, entre os demais. Então, teoricamente, né, o exercício não nos pergunta, mas quem ganhou esse jogo em si foi o José, porque foi ele que fez menos pontos, tá certo? Conseguiram compreender? Então, vamos agora para um segundo exercício aí, tá ok? Na Sibéria, na Rússia, situa-se o local habitado mais frio do mundo, a aldeia de Omiako. Um dia, no início da manhã, ela estava com a temperatura agradável de 1 grau Celsius. No meio da manhã, essa temperatura subiu 4 graus. Perto do meio-dia, subiu 2 graus. No meio da tarde, caiu 10 graus Celsius. E no início da noite, caiu 12 graus. E meia-noite, desceu 9 graus Celsius. Nesse último momento, qual a temperatura que registrava o termômetro? Bem, pessoal, nesse segundo exercício, então, ele traz para nós aí uma situação, né, uma aldeia lá na Rússia, que informa para a gente que é o lugar mais frio do mundo, e ele pede para que a gente calcule quanto registrava a temperatura, né, no termômetro em si durante um dia. Então, ele diz lá que a temperatura acabou oscilando. Então, tinha momentos em que a temperatura subia, certo? Então, por isso que eu já coloquei aqui os valores. Então, ela começa com 1 grau, depois ela sobe para mais 4, sobe para mais 2 graus e depois ela começa a cair, certo? Ela começa o quê?
a despencar a temperatura. E aí ele pede lá para que no final do dia seja registrado qual foi o valor da temperatura naquele dia lá que houve essas variações. Então aqui eu coloquei e registrei as temperaturas e agora a gente vai calcular para ver o quanto que ela subiu ou se ela desceu, enfim, mas a pergunta é: qual que é, né, no último momento, né, qual é a temperatura que o termômetro registrava ao longo ali daquele dia? Então, aqui é simples, eu vou fazer uma soma dessas temperaturas, eu vou até passar limpo aqui para tirar esse grau Celsius aqui para ficar melhor na nossa conta. Então, ela começava lá com 1 grau, certo? Depois, ela sobe para mais 4, depois ela sobe para mais 2, e aí ela começa a cair. Menos 10, tá ok? Depois, menos 12 e menos 9. E agora eu vou fazer a soma. Vamos somar aqui primeiro os positivos e depois a gente vem para os negativos. Então, eu tenho 1 mais 4 são 5, 5 mais 2, 7. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, eu vou fazer uma soma, mas vou permanecer com o sinal de negativo. Então, eu tenho lá 10 com 12 são 22, 22 com 9, vamos lá? De cabeça agora, não falhou. 22 mais 9. 9, 10, 11, vai 1, 2 mais 1, 3. 31, certo? Então, menos 31 graus. E agora eu faço 7 menos 31. Então, lembra, aqui são sinais diferentes. Eu faço uma subtração, certo? Só que tenho que permanecer com o sinal do maior, que no caso é quem? O do menos 31. E 7 menos 31, o resultado disso vai ser 24 graus Celsius, o quê? Negativo, certo? Então, menos 24 graus Celsius. Confirmando aqui a conta para vocês, vou fazer aqui do lado, ó, 31 menos 7, tá? 7 para 11 são 4 e 3 menos 1, 2, tá ok? 24. Então, a temperatura aí é de menos 24 graus Celsius naquela região. Vamos para o último exercício. Bem, pessoal, no último exercício ele nos traz que na tabela 9 temos um número em cada célula, que inicia com as linhas e colunas. Na área central, o número que aparece é o resultado da multiplicação entre o número do início da linha, da esquerda para a direita, pelo número do topo da coluna. Complete as células vazias seguindo essa regra. Bem, pessoal, então vamos para o nosso último exercício. Esse exercício é bem simples, ele é mesmo para a gente poder treinar bem essa questão da regrinha de sinais quando a gente envolver a multiplicação. Então, ele pede simplesmente que a gente faça aqui o cálculo, né, da multiplicação aqui da linha pelas colunas, tá ok? Então, a gente vai começar. Então, ele nos pede aqui, ó, 2 vezes menos 1, o resultado disso, menos 2. Lembram? Então, 2 vezes 1 são 2, e mais com menos na multiplicação de sinais, eu tenho um resultado negativo, ou seja, sinais diferentes. E assim por diante. Então, ó, 4 vezes 1 são 4, e menos vezes menos, mais, certo? 5 vezes 1 são 5, e mais vezes menos 1 ali, né, no caso, menos do sinal, vai ser menos 5. E aí, assim, a gente vai completar, então, agora a nossa tabela, tá certo? Então, eu tenho aqui, ó, 7 vezes menos 1, então eu vou ter menos 7. 8 vezes menos 1, então eu vou ter menos 8, certo? 9 vezes menos 1, então eu vou ter menos 9. E agora a gente vai completar a tabela toda, tá ok? Então vamos lá, ó, 2 vezes 3 são 6, menos 4 vezes 3, menos 12 já tá aqui, 5 vezes 3 são 15, 8 vezes 3 vai me dar 24. Aqui já completamos. 2 vezes menos 5, menos 10. Menos 4 vezes menos 5, eu tenho mais 20. 5 vezes 5, 25, no caso, menos 25. 7 vezes 5 são 35, mais com menos são menos 35. 8 vezes menos 5, menos 40. 9 vezes menos 5, eu tenho menos 45, 2 vezes 6, 12, menos 4 vezes 6, menos 24, 5 vezes 6 são 30, 7 já tá feito, 8 vezes 6, 48, agora
2 vezes menos 3, menos 6, menos 15, menos 21, menos 24, ok? E menos 27, tá ok? Já estou fazendo direto. 2 vezes menos 2, menos 4. Menos 4 vezes menos 2, eu tenho 8, que menos com menos o resultado é positivo. 7 vezes menos 2, eu tenho menos 14. 8 vezes menos 2, eu tenho menos 16. Tá ok? Tabela está completa, uma forma aí para você poder treinar e rever essa questão aí das regrinhas de sinais da multiplicação com números inteiros. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, pratiquem, compartilhem aí com seus amigos, se inscrevam no nosso canal e eu aguardo vocês para uma próxima aula. Até mais!